Os relógios regulados pelo horário de Brasília marcavam 11h15 hoje de manhã, quando a notícia surgiu simultaneamente na tela da Globo, na Globo News e no G1. A força-tarefa da Lava Jato acaba de prender o ex-presidente da República, Michel Temer. A polícia continua nas ruas porque também há um mandado de prisão contra o ex-ministro do governo Temer, Moreira Franco. Os dois são do MDB. Os mandados de prisão são assinados pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Em minutos, a informação trazida pelos repórteres Paulo Renato Soares e Arthur Guimarães se transformava no assunto do dia no Brasil, com repercussão também na imprensa internacional. A prisão do ex-presidente foi o primeiro movimento da Polícia Federal na execução da ordem judicial. Os agentes interceptaram Temer no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo. O ex-presidente Temer tinha acabado de sair de casa. A 850 metros de lá, numa avenida movimentada, perto da Marginal Pinheiros, policiais federais deram ordem para o carro parar. 10 homens, entre eles agentes do Grupo de Pronta Intervenção, o Grupo Tático da Polícia Federal, cercaram o carro. Temer estava no banco de trás. A porta foi aberta, mas ele fechou em seguida. Um policial que fazia parte da operação assumiu a direção do carro. Os policiais tinham mandado de prisão preventiva assinado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. O ex-presidente só não foi preso logo cedo, como é praxe em operações da Lava Jato, porque os policiais não tinham certeza que ele estivesse em casa. Michel Temer foi preso a caminho de seu escritório particular no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, num trajeto que fazia diariamente desde que deixou a presidência da República em janeiro. Da rua onde foi preso, Temer foi escoltado num comboio até o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a cerca de 40 quilômetros dali. Os carros entraram por uma área restrita, usando as pistas de serviço até chegar a uma porta que dá acesso à delegacia da Polícia Federal no Terminal 3 do aeroporto. Lá, o ex-presidente ficou numa sala, recebeu o advogado Eduardo Carnelós e passou por exame de corpo de delito. Às 13h43 da tarde, o ex-presidente Temer saiu da delegacia e entrou no carro que o levou até a pista. 43 minutos depois, o avião decolou rumo ao Rio de Janeiro. O avião com Michel Temer pousou no Rio pouco antes das 5h30 da tarde, debaixo de muita chuva. O comboio levando o ex-presidente saiu do Aeroporto Internacional do Galeão cerca de meia hora depois. Com as sirenes ligadas, os 5 carros enfrentaram o trânsito do Rio no horário do rush. São quase 6h40. Neste momento, no início da noite, está chegando a Superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, o comboio trazendo o ex-presidente Michel Temer. É aqui que ele vai ficar. Temer pegou o elevador e foi conduzido para essa sala do prédio. O destino do ex-presidente foi discutido durante toda a tarde. Inicialmente, o juiz Marcelo Bretas determinou que Temer ficasse na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde está preso o ex-governador Luiz Fernando Pezão. A decisão, que saiu antes das 2 da tarde, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Mas os advogados do ex-presidente pediram ao juiz que Temer ficasse na Superintendência da Polícia Federal no Rio, separado de outros presos. Marcelo Bretas, então, enviou um ofício perguntando se a Polícia Federal teria condições de custodiar Michel Temer. Pouco antes das 4 da tarde, o superintendente da Polícia Federal respondeu que sim, que Temer poderia ficar provisoriamente numa sala previamente preparada, com cama, banheiro e chuveiro. O delegado Ricardo Saad também pediu orientações sobre os itens que poderiam ser colocados na sala, como frigobar e televisão. Por volta das 5h30 da tarde, Marcelo Bretas determinou que Temer ficasse na Superintendência da Polícia Federal, no Rio. Na decisão, o juiz afirmou que o tratamento dado aos ex-presidentes deve ser isonômico, uma vez que o ex-presidente Lula está custodiado na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. O ex-ministro Moreira Franco foi o segundo da lista de capturados de hoje por determinação do juiz Bretas e o 5º ex-governador do Rio de Janeiro levado para a cadeia. No banco do passageiro, os policiais encontraram quem estavam procurando. Boa tarde, boa tarde. Este foi o momento da prisão de Wellington Moreira Franco, na avenida de acesso ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Moreira Franco veio de Brasília.
A Polícia Federal esperava por ele no desembarque do aeroporto. Mas ele saiu mais rápido do que os policiais esperavam. Houve a utilização de um veículo particular que foi requisitado pelos policiais que estavam no local, porque o deslocamento dele na saída do aeroporto foi de forma muito rápida e até que se buscasse a viatura que já estava vindo, optou-se por requisitar o uso de um veículo particular. Foi um taxista que levou os policiais federais até o carro onde estava o ex-ministro. Só quando a prisão já tinha sido feita é que a primeira sirene policial foi ouvida e os carros chegaram bloqueando o trânsito. No apartamento de Moreira Franco, em São Conrado, na zona sul da cidade, os agentes fizeram buscas durante quase 3 horas. Moreira Franco foi governador do Rio de Janeiro entre 1987 e 1991. A partir de 2011, ocupou 5 cargos diferentes nos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. O último ministério foi o de Minas e Energia, no ano passado. Com a prisão de Moreira Franco, chega a 5 o número de ex-governadores do Rio de Janeiro que estão ou estiveram presos recentemente. Nenhum outro estado brasileiro tem uma marca semelhante a essa. Moreira Franco chegou à superintendência da Polícia Federal no mesmo comboio que o ex-presidente Michel Temer, pouco depois das 6h30 da noite. Mas o juiz Marcelo Bretas decidiu que ele vai ficar no Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio. A Polícia Federal também prendeu em São Paulo João Batista Lima Filho, amigo do ex-presidente Michel Temer, e a mulher do coronel, Maria Rita Fratesi. O coronel João Batista Lima Filho estava no apartamento onde mora, neste prédio na zona sul de São Paulo. Primeiro chegaram os agentes do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal. Depois, outro grupo de policiais federais. Um deles carregava uma marreta e um pé de cabra. Seguiram para a cobertura do coronel Lima e da mulher, a arquiteta Maria Rita Fratesi. Advogados do casal e o procurador do Ministério Público Federal, Tiago Lacerda Nobre, também entraram no prédio. O coronel Lima é suspeito de ser operador do ex-presidente Michel Temer em negociações para o pagamento de propinas. Em várias ocasiões, ele se negou a prestar depoimento, alegando problemas de saúde. Chegou a ser preso e liberado em seguida. Hoje, enquanto os policiais estavam no apartamento, o coronel parecia bem. A informação é que Maria Rita Fratesi passou mal. Uma ambulância foi até o prédio. No apartamento, a polícia apreendeu relógios, tablets, documentos e 2 celulares que o coronel Lima teria escondido embaixo da almofada do sofá e sentado em cima. As buscas aqui no apartamento de João Batista Lima Filho duraram mais de 3 horas. Só depois disso é que ele e a mulher foram levados pelos policiais. 3 carros descaracterizados da Polícia Federal deixaram o prédio. A ambulância foi atrás. Eles seguiram em direção ao aeroporto de Guarulhos, escoltados por outro carro da PF. No despacho, o juiz Marcelo Bretas explicou as bases legais para que determinasse as prisões preventivas. Apresentou a decisão dele como consequência da Operação Radioatividade, que no Supremo Tribunal Federal tem como relator o ministro Luiz Edson Fachin. O juiz negou qualquer ligação dos casos analisados com crimes eleitorais. O juiz não usa meias palavras para definir o papel do ex-presidente. Marcelo Bretas concorda com os procuradores da Lava Jato e reafirma: Michel Temer é o líder da organização criminosa e o principal responsável pelos atos de corrupção. E uma organização bem estruturada, apontam os investigadores. A organização que está sendo investigada hoje teria um núcleo político, o qual tornaria possível o benefício a empresas e empresários dispostos a pagar vantagens para ter benefícios, núcleos empresariais compostos por empresários dispostos a pagar vantagens ilícitas para se beneficiar de atos políticos, um núcleo financeiro que cuida do recebimento, distanciamento, ocultação e integração dos valores. O pedido de prisão da Lava Jato tem 383 páginas e reúne documentos e provas já apresentados em outras denúncias e inquéritos contra os investigados. Além de um esquema de corrupção na eletronuclear, tem a investigação do chamado quadrilhão do PMDB, da concessão no Porto de Santos e a cobrança de vantagens indevidas em contratos da Caixa Econômica Federal.
A suspeita é que o pagamento de propina nesses esquemas chegue a 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Ministério Público Federal diz que o grupo age há 40 anos e fez uma lista das fraudes cometidas para desviar dinheiro público. Irregularidades em licitações, contratações superfaturadas, simulação de contratos de prestação de serviços, emissão de notas fiscais frias, utilização de empresas de fachada e um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando terceiros. Os procuradores afirmam que há provas concretas de que Michel Temer acumulou um crédito de propina por causa dos atos que beneficiaram empresários. Essa poupança de propina seria quase vitalícia, com resgate de dinheiro todos os meses por 20 anos. Existe uma planilha que demonstra que pagamentos foram feitos, promessas de pagamentos foram feitas ao longo de 20 anos para o codinome MT, ou seja, Michel Temer. O juiz Marcelo Bretas justifica a decisão de prender o ex-presidente. Diz que a aparente comprovação de materialidade delitiva, das provas e de indícios suficientes apontam para a autoria de crimes como corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O juiz cita o risco efetivo que os investigados em liberdade possam criar a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Destaca que os supostos atos delituosos perpetrados pelos investigados continuam nos dias atuais e afirma que os investigados estão agindo para ocultar ou destruir provas de condutas ilícitas, o que reforça a contemporaneidade dos fatos, bem como a necessidade da medida mais gravosa. Os procuradores afirmam que isso estava acontecendo em uma das empresas investigadas. Diuturnamente, tudo que era produzido lá, até por ser uma empresa totalmente voltada para a prática de crimes, tudo que era produzido lá era destruído todos os dias. Foi descoberto que os investigadores da Polícia Federal vinham sendo monitorados, inclusive foi apreendido papéis com dados pessoais de investigadores da Polícia Federal, que é um dado gravíssimo, que fundamenta também, por si só, uma prisão temporária. O juiz Marcelo Bretas ressalta que não há nenhum indício de que os investigados estivessem recolhendo valores para o financiamento de campanhas políticas. De fato, não há nenhum indício de crime eleitoral no âmbito dessa investigação. Nós temos até mesmo oitiva do senhor Michel Temer dizendo que jamais o Lima, que era o seu braço direito e operador, pediu dinheiro de Caixa 2 para a campanha eleitoral. O advogado de Michel Temer entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. A análise ficou a cargo do desembargador Ivan Atier. O TRF disse que o desembargador foi escolhido porque já é o relator de outra operação ligada à eletronuclear, a Pripyat. Se o pedido de HC chegar ao Supremo Tribunal Federal, os procuradores entendem que o recurso deva seguir a mesma lógica. Nas operações de radioatividade e as que se sucederam, Pripyat e Irmandade, o ministro prevento no Supremo Tribunal Federal é o ministro Edson Fachin. Isso já foi reconhecido em votos no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Ministério Público Federal entende que caso, e obviamente haverá pedidos nesse sentido, os pedidos de habeas corpus ou possíveis recursos devem ser apreciados pelo ministro Edson Fachin, ou então pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi quem homologou o acordo do representante da Engevix. Os procuradores afirmam que um dos principais operadores financeiros e amigo de Temer, o coronel Lima, atuava desde a década de 1980 por meio de uma empresa de fachada, a Argeplan. É visível um crescimento exponencial das contratações nos períodos em que Michel Temer ocupou cargos públicos. Então, é possível fazer esse paralelo e verificar a influência de Michel Temer nas contratações realizadas dessa empresa. Só queria chamar a atenção para um último fato que foi identificado pelo COAF, que houve uma tentativa de depósito de 20 milhões de reais em espécie na conta da Argeplan. Esse fato precisa ser mais bem aprofundado,
mas é um indicativo de que a organização criminosa continua atuando. Um depósito de 20 milhões de reais em espécie é algo bastante expressivo. As prisões de hoje foram resultado da investigação sobre as obras da usina nuclear de Angra 3, que é administrada pela estatal Eletronuclear. Segundo o Ministério Público Federal, uma das empreiteiras responsáveis pela construção pagou propina para o grupo de Michel Temer. Usina de Angra 3. Foi nessa obra que os procuradores da Lava Jato encontraram os principais motivos para pedir a prisão de Michel Temer. E quem deu os detalhes foi o delator José Antunes Sobrinho, dono da Engevix. Ele contou que foi procurado pelo Coronel Lima, amigo do ex-presidente Temer, em 2010, para participar de uma parceria com a empresa do coronel, a Argeplan. As duas foram incluídas num consórcio que venceu uma licitação da Eletronuclear, num projeto de Angra 3. Os investigadores afirmam que a Argeplan, do Coronel Lima, participou do negócio só para repassar valores a Michel Temer. Um contrato no valor total de quase 163 milhões de reais. Antunes Sobrinho contou ainda que se encontrou 2 vezes com o presidente Temer e que numa das vezes Moreira Franco também estava. O dono da Engevix afirmou que Temer disse que o Coronel Lima era uma pessoa de sua confiança. Manifestamos ao vice-presidente que nós tínhamos uma ótima relação com o Lima. Ele até aqueceu dizendo que é muito bom que entrasse com o Lima, qualquer assunto que sejam necessários também sigam tratando com o Lima, né? Deixou bem claro isso aqui para mim de uma maneira insofismável e cristalina. Esse executivo é representante da empresa Engevix e nos seus relatos de sua colaboração premiada contou que pagou 1,1 milhão de reais para uma das empresas do Coronel Lima. O Coronel Lima é um dos operadores financeiros, apenas um deles, um dos operadores financeiros do ex-presidente Michel Temer e tinha como função arrecadar valores espúrios e de vantagens indevidas em razão de obras que eram contratadas com o governo federal. José Antunes Sobrinho disse na delação premiada que para fazer esse pagamento de R$1 milhão teve que usar uma outra empresa. O delator explicou que a operação foi necessária porque não dava mais para tirar dinheiro de propina dos contratos de Angra 3 e precisou complementar. José Antunes Sobrinho contou que a montagem do esquema teve a intermediação de Moreira Franco, o então ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil. O dinheiro saiu da Alume, empresa de publicidade que tinha contrato no aeroporto de Brasília. A Alume repassou o valor à PDA Projeto e Direção Arquitetônica Limitada, uma empresa de fachada do Coronel Lima. A operação usou contratos fictícios de prestação de serviço. Naturalmente o Lima acresceu os impostos, isso eu sei, acresceu aí acho que 15%, que é SS, PIS/COFINS, e para que ele recebesse líquido o valor de R$1 milhão. Então o senhor confirma que fez essa engenharia para cumprir esse compromisso em função do pedido do Lima e do Moreira Franco? Sem dúvida. A estrutura dessas empresas, tanto a Argeplan quanto o PDA, essas empresas foram criadas para atender aos interesses da organização criminosa e quem está por trás dessas empresas é o líder dessa organização, Michel Temer. Também conseguimos comprovar que o senhor Michel Temer possuía um terminal telefônico cuja cobrança ia para a empresa do Coronel Lima, ele usava o telefone, quem fazia os pagamentos era o Coronel Lima. O detalhe é que a obra da usina de Angra 3, que começou nos anos 80, até hoje não ficou pronta. A Polícia Federal também prendeu preventivamente Carlos Alberto Costa Filho e Vanderlei De Natale. Segundo a PF, Carlos Alberto Montenegro Galo segue em negociação para se entregar. A Justiça também determinou a prisão temporária de Carlos Jorge Zimmermann e de Rodrigo Castro Alves Neves. As defesas de Carlos Alberto Costa e Carlos Alberto Costa Filho consideraram as prisões desnecessárias, injustas e sem razão. Nós não conseguimos contato com os outros investigados. O advogado de Michel Temer afirmou que nada foi provado contra ele. Negou que o ex-presidente tenha cometido obstrução de justiça e criticou a decretação da prisão. Penso que
que houve um excesso, né, no que diz respeito à forma como foi determinada essa prisão, sem que se fosse oportunizado ao ex-presidente apresentar sua defesa, esclarecer os fatos. Nada foi provado, né? Nós temos uma decisão de 46 laudas, que muito fala acerca de suspeitas, acerca de elementos que foram produzidos, mas quando se fala em suposta obstrução, não se indica qualquer dado concreto de suposta obstrução, até porque nunca houve. O presidente sempre, quando intimado, apresentou suas informações. Não há nenhum tipo de obstáculo causado, seja pelo ex-presidente ou por qualquer outra pessoa, para essas investigações que são produzidas pela Polícia Federal. E o que se tem é mais uma prisão baseada apenas em uma visão unilateral daquilo que a Polícia Federal produziu. A defesa de Moreira Franco disse que não concorda com a decretação da prisão cautelar porque ele se encontrava em local conhecido, estava à disposição das investigações, prestou depoimentos e se defendeu por escrito quando necessário. O advogado do Coronel Lima e da mulher dele, Maria Rita Fratesi, declarou que a prisão é desnecessária, que os investigados têm endereços fixos e negou que tenha ocorrido obstrução de justiça e coação de testemunhas. Num comunicado, a Eletrobras informou que fez uma investigação independente sobre os contratos de Angra 3 e que todos os atos ilícitos identificados foram objeto de medidas administrativas cabíveis. Disse ainda que está acompanhando as ações da Lava Jato para avaliar se deve adotar alguma medida adicional para o ressarcimento de perdas. O grupo empresarial AF Consult, que participou do projeto do reator nuclear de Angra 3, declarou que não comenta investigações em andamento e que não compactua com irregularidades. Nós não conseguimos contato com a Alume Publicidade. O ex-presidente Michel Temer responde a mais 9 inquéritos. A primeira denúncia veio quando Michel Temer completava 10 meses na presidência da República. O Ministério Público o acusou de corrupção passiva, no caso do ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. Loures foi filmado pela polícia ao receber uma mala com R$500 mil do ex-executivo do grupo JIF, Ricardo Saldi. Segundo o Ministério Público, o dinheiro seria propina para Temer. A Câmara dos Deputados votou e decidiu suspender a análise da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Temer não poderia responder enquanto fosse presidente. Em setembro de 2017, mais uma denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça, no chamado quadrilhão do MDB. Segundo o Ministério Público, Temer e aliados do MDB formaram um núcleo político para cometer crimes contra empresas e órgãos públicos e receberam juntos R$587 milhões. O então procurador Rodrigo Janot afirmou na denúncia que diversos elementos de prova apontam que Michel Temer tinha o papel central na suposta organização criminosa. Temer também foi acusado de ter avalizado a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, que está preso, e do operador Lúcio Funaro. A acusação se baseou em conversa gravada entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista, no Palácio do Jaburu. A conversa foi interpretada como uma forma de pedir manutenção de pagamentos a Cunha e Funaro. Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. Também.
Eu estou segurando as pontas, estou indo. Mas, mais uma vez, a Câmara dos Deputados suspendeu a análise da denúncia pelo Supremo enquanto Temer fosse presidente. Outro inquérito apura irregularidades por parte de Temer em razão da conversa com Joesley, na qual também trataram de nomeações e temas de interesse do grupo JF. Há poucos dias do fim do governo, dia 19 de dezembro, Michel Temer foi denunciado novamente. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Desta vez, acusado de fazer parte de um suposto esquema de favorecimento de empresas do setor portuário, o chamado Inquérito dos Portos. A denúncia aponta uma movimentação indevida de 32 milhões de reais. Esses 4 inquéritos já estão na Justiça Federal em Brasília. Foram enviados depois que Temer deixou a presidência. 3 já geraram denúncias do Ministério Público, mas Temer ainda não se tornou réu. 5 inquéritos seguiram para as justiças eleitoral e federal em São Paulo. Num dos casos é a investigação de um contrato fictício de prestação de serviço no valor de R$ 375 mil no Porto de Santos. Outro inquérito trata da suspeita de contratação da Argeplan pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com indícios de serviços não prestados e superfaturamento, em contrato avaliado em cerca de 100 milhões de reais. Corre na Justiça a apuração sobre suspeitas de contratos irregulares da Argeplan em 58 transações, entre 2010 e 2015, envolvendo mais de 17 milhões de reais. Na Justiça Eleitoral de São Paulo, outro inquérito apura suposto recebimento de 10 milhões de reais em vantagens indevidas da Odebrecht, por Temer e pelos ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Segundo um delator, em um jantar no Palácio do Jaburu em 2014, foi acertado o repasse ilícito do dinheiro ao MDB, com o objetivo de atuação destes políticos na aprovação de medidas de interesse da Odebrecht. Também está na Justiça Federal de São Paulo o inquérito sobre suposto crime de lavagem de dinheiro cometido na reforma da casa da filha de Temer, Maristela. Os investigadores afirmam que essa reforma, na casa da filha de Temer, foi paga com dinheiro de propina pela Argeplan, do Coronel Lima. Foi na década de 1980 que o então secretário da Segurança Pública de São Paulo, Michel Temer, conheceu o oficial da Polícia Militar João Batista Lima Filho, o Coronel Lima. Não demorou para que o assessor militar se transformasse em homem de confiança. Lima participou de todas as campanhas eleitorais de Temer e, segundo a Lava Jato, já naquela época, começou a atuar informalmente na Argeplan, uma pequena empresa de engenharia e arquitetura com sede em São Paulo. O Coronel Lima só passou a fazer parte da sociedade em 2011. O que causou bastante estranheza é que o Coronel Lima já atuava há décadas e ingressou na empresa muitos anos depois. Esse é um fato que demonstra uma tendência de ocultar a atuação de alguma pessoa. É ato típico de um grupo criminoso que atua sem querer ser identificado. No relatório final do Inquérito dos Portos, que o juiz Marcelo Bretas reproduziu na decisão de hoje, a Polícia Federal diz que a história da empresa Argeplan é permeada por acusações de fraude em licitações, pagamentos de propina e ligação escusa com Michel Temer, bem antes de assumir a presidência da República em agosto de 2016. Os investigadores afirmam que foi dinheiro de propina que financiou a reforma da casa de Maristela Temer. Não deixa dúvidas de como a organização atuava e de como o dinheiro entrava na Argeplan e saía numa lavagem de dinheiro em benefício da família Temer. A Lava Jato diz que foi a arquiteta Maria Rita Fratesi, mulher do Coronel Lima, que comandou a reforma e que ela pagava os fornecedores em dinheiro vivo, em valores que chegaram a R$ 1.300.000. O empreiteiro responsável pela reforma disse em depoimento que durante toda a obra, que durou 1 ano e 4 meses, veio pessoalmente aqui na sede da Argeplan receber os pagamentos, que aconteciam sempre em dinheiro vivo, todo mês no caixa da empresa. Hoje, os policiais ficaram mais de 8 horas na Argeplan, fazendo busca e apreensão. Eles também fizeram buscas na casa da filha do ex-presidente.
A defesa do ex-presidente Michel Temer não quis se manifestar sobre os 9 inquéritos. Também não quiseram se manifestar o grupo JF e as defesas de Joesley Batista e Ricardo Saldi. A defesa de Eliseu Padilha disse que o próprio delator afirmou que jamais houve menção a vantagens ilícitas e favorecimentos à empresa Odebrecht. O MDB afirmou que apoia qualquer investigação e que as informações que classificou como requentadas não têm relação com a verdade. A defesa de Eduardo Cunha afirmou que o assunto é requentado e que Cunha provará a inocência. A defesa de Lúcio Funaro afirmou que ele continua colaborando com as autoridades e cumprindo o acordo de colaboração. A Argeplan negou qualquer ato ilícito e afirmou que não há provas dos supostos atos. A defesa de Moreira Franco afirmou que não há ligação entre o ex-ministro e os atos ilícitos, que a versão dos colaboradores da Odebrecht é frágil e que ficou evidente que Moreira Franco não estava no jantar. A Odebrecht afirmou que tem colaborado com as autoridades e segue comprometida com uma atuação ética, íntegra e transparente. Nós não conseguimos contato com as defesas de Maristela Temer e de Rocha Loures. No meio político, a prisão do ex-presidente Temer provocou reações imediatas. Ainda pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o fato de o país ter de assistir à prisão de mais um ex-presidente da República. No meio da tarde, ele voltou a comentar o episódio em uma entrevista. Vamos aguardar, né? Daqui a pouco pode ser que ele seja solto, né? Vamos esperar aí o que vai acontecer. Volta e meia, daqui a pouco um ministro qualquer dá um habeas corpus para ele aí. Parlamentares de vários partidos também falaram do constrangimento para o Brasil da prisão do ex-presidente Michel Temer, mas exaltaram o trabalho da Justiça e as investigações da Operação Lava Jato. Está mais do que provado que a Lava Jato não tem partido. Claro que ninguém vai ficar feliz em ter 2 ex-presidentes da República presos, todos investigados, sendo punidos, cada um pelos crimes que cometeu. O Brasil, se a gente quer limpar o Brasil, a gente precisa agir dessa forma. O Brasil está mudando realmente. A justiça será para todos uma grande expectativa para o povo brasileiro. Nesse momento, com a prisão do ex-presidente Michel Temer e possivelmente de alguns dos seus ministros, nós estaremos dando a certeza à população brasileira que nós estamos no caminho da lei ser cumprida. O ex-presidente da República que é preso é, de um lado, uma vergonha para um país, mas de outro lado, o sinal de que a justiça está sendo feita, não importa contra quem. Não é o fim da corrupção no Brasil, mas é luz de lamparina na noite da impunidade. Todos os elementos estão claros apontando que a prisão era mais do que necessária. Agora a justiça continua apurando aquilo que por bem a gente já tinha como denúncia efetiva aqui na casa quando ele estava no exercício da presidência da República. Essa prisão demonstra que os golpes aplicados contra a Operação Lava Jato não a derrubam. É um caminho sem volta. É prioridade nacional e tem o apoio do povo brasileiro e irá até o fim. Um fato já era aguardado, né, que acontecesse essa prisão, considerando que é uma ação no combate à corrupção. Mostra que o país não tolera mais a sensação de impunidade, seja por atos comuns ou atos políticos. Em nota, o Partido dos Trabalhadores disse que espera que as prisões de Michel Temer e de Moreira Franco, entre outros, tenham sido decretadas com base em fatos consistentes, respeitando o processo legal. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, considerou a prisão de Temer desnecessária. Eu não vejo nenhuma razão para prender um ex-presidente da República que tem endereço conhecido, não está fugindo, está lá, não está fazendo nada e está à disposição das autoridades. Está passando de todos os limites, a meu ver. Eu falo isso com isenção de quem foi dentro do PSDB oposição ao Temer a vida inteira. Em nota, o MDB, partido do ex-presidente Michel Temer, afirmou que a justiça foi apressada e agiu à revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não houve irregularidade nem de Temer nem do ex-ministro Moreira Franco. Disse ainda que espera que a justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa. No Chile, onde vai participar de uma cúpula de presidentes sul-americanos, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a prisão de Michel Temer.
Cada um responde pelos seus atos. Eu tomei conhecimento agora durante o voo, internet bastante fraca no nosso avião. E te lamenta, obviamente, né? Agora, cada um está fazendo por merecer. O que levou a isso é aquela velha história de executivo muito afinado com o legislativo, onde a governabilidade vem em troca de cargos, são ministérios, são estatais, são bancos oficiais, leva a situação como essa daí. A prisão do ex-presidente Michel Temer também ganhou repercussão na imprensa internacional. A rede britânica BBC escreveu no site que a prisão de Temer era considerada iminente depois de ele ter perdido o foro privilegiado ao deixar a presidência. O britânico The Guardian noticiou a prisão, lembrando que a Lava Jato já levou à condenação diversos políticos brasileiros. A versão online do francês Le Monde disse que Temer é alvo de várias investigações por corrupção. O português Diário de Notícias publicou que, depois de Lula, esse é o segundo ex-presidente preso por corrupção no Brasil. Na América do Sul, o argentino Clarín explicou que Temer é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa que negociava subornos em troca de contratos em obras de uma usina nuclear. Aqui nos Estados Unidos, os principais meios de comunicação também repercutiram a prisão de Michel Temer. O New York Times lembrou que as denúncias contra Temer começaram quando ele ainda era o presidente do Brasil. O jornal afirmou que Temer era um presidente profundamente impopular que gastou grande parte de seu limitado capital político evitando as investigações criminais nos últimos anos. O Washington Post também destacou que Michel Temer foi preso menos de 3 meses depois de deixar a presidência como parte de uma investigação de corrupção que derrubou dezenas de políticos do Brasil. Os indicadores do mercado financeiro nacional também refletiram a prisão do ex-presidente. O almoço de quem lida com milhões em investimentos foi agitado. Eles tinham que digerir uma informação que chegou pouco depois das 11 da manhã, a prisão do ex-presidente Michel Temer. E o mercado ficou assustado com o que aparecia na TV. Esses números e gráficos parecem difíceis de entender à primeira vista, mas eles podem contar uma história. E aqui nesta tela está a história do dia de hoje na Bolsa de Valores. Este é o Ibovespa, o índice que mede o desempenho da Bolsa. Ele já começou o dia em queda. Esta bolinha aqui é o momento em que os investidores souberam da prisão do ex-presidente Temer. E olha só o que aconteceu depois. O Ibovespa veio ladeira abaixo. O Ibovespa chegou a cair mais de 2,6%, recuperou ao longo do dia e fechou com queda de 1,34%. O dólar chegou a R$ 3,83, fechou em R$ 3,80, subiu 0,98%. Mas por que a prisão de um ex-presidente teve esse impacto depois que a Bolsa bateu o recorde de 100 mil pontos na segunda-feira? A gente vê que na abertura do mercado já existia uma percepção um pouco mais negativa, né? Basicamente em função da reforma dos militares, que não foi tão forte assim quanto o mercado esperava, né? Então já existia um certo pessimismo, alguma cautela no mercado, mas quando a gente viu, de certa forma, um ex-presidente sendo preso, a acentuação da queda do mercado foi muito forte. Eu acho que essa que é uma questão que está no curto prazo preocupando os investidores, porque pode ter algum atraso em termos de reforma que é extremamente necessário para o país.